Esse é o episódio de update do clube. Aqui a gente compartilha as nossas últimas experiências de leitura. Quando a gente não tá muito leitor, a gente indica outros conteúdos, como séries e filmes. E para continuar nos acompanhando, somos o @Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Tá começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e essa é a nossa famosa edição de update, que já fazia-se, tempos, né, que a gente não vinha aqui falar dos nossos lidos. Olha, porque essa edição aqui vai ser mais ou menos um resumo do que a gente leu em maio e em junho, né? Como vocês sabem, a gente não gravou episódio em maio. E também acho que é uma edição que a gente aproveita para falar um pouquinho de como a gente tá, né? Porque nas outras a gente acaba recebendo convidado e a gente acaba trazendo o papo mais para outro lado do que necessariamente sobre as nossas vidas, né? E nossas leituras nesse meio tempo. Eu acho que esse é um espaço para a gente conversar, atualizar das fofocas e trazer bastante indicações aqui para vocês, seja falando bem ou falando mal do que a gente está assistindo, ouvindo e principalmente lendo. E antes de qualquer coisa, não esqueçam de seguir @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais possíveis de se administrar, viu? Tô até errando aqui, porque falta de costume. Sim, é isso aí. Mas, bom, vamos lá então, né? Eu quero saber da Camila o que que ela leu aí nesses últimos 2 meses, o que que ela, enfim, não só leu, né? Assistiu, o que que ela pode recomendar pra gente. Então, eu estava leitora, quer dizer, né? Isso cada vez mais a gente fica um pouco sem entender o que é ser leitor hoje em dia, né? Eu vi um vídeo esses dias no TikTok que os jovens acham que às vezes ser leitor exige um combo de muitas coisas. Ah, uma vela, um post-it, um marca-texto. Então, tem Nossa, esse sim. combo, mas assim, para mim, ser leitora é eu estar lendo, eu ter uma rotina de leitura. O que aconteceu em maio está acontecendo em junho, então, ter uma frequência ali, conseguir me conectar com os livros, né? Então, em maio eu comecei lendo o Efeito Graham, enfim, como vocês quiserem pronunciar, que é o primeiro livro de mais um spin-off, né, da série original Amores Improváveis, da Elle Kennedy. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da filha do casal principal, né, o primeiro, que é a Hannah e o Garrett. Então, ela também joga hockey, ela também tem o sonho aí de seguir essa carreira, daí ela se apaixona. E aí a gente tem uma história bem clichê, super envolvente, com uma tensão sexual. E eu acho que é ótimo para os jovens vão gostar. E eu gostei também, acho que foi um bem 4 estrelas, me ajudou daí a ter mais leituras. Acho que quando a gente não sabe muito por onde começar, a gente tem que ir para um lugar confortável. Então, como eu conheço a escrita da Elle Kennedy, eu sei que não dá para esperar muito dela, além de muitos clichês e personagens padrões. Vamos ler isso aí mesmo, né? Que, enfim, vai ser bom pro momento. Na sequência, eu li Carrie, do Stephen King, pela primeira vez, ainda não tinha lido esse livro, apesar de ter visto todos os filmes possíveis e gostar muito da história. Mas eu não tinha lido ainda o livro. E assim, o que eu posso dizer? Confesso que eu não gostei muito, porque eu acho que. Ai, não sei, eu achei assim tão. Ai, o filme é melhor, sabe? Não sei, Felipe, o que tu que já leu, o que tu acha desse livro? Olha, eu gosto do formato do livro, da forma como é contada a história, assim, no sentido da dinâmica ali dele pegar matérias de jornal, de pegar relatos, depoimentos, né? Eu acho isso muito criativo, eu gosto bastante. Confesso que eu não lembro muito da narrativa em si, porque é um livro que eu li há muitos anos, assim. Eu era pré-adolescente, então, sei lá, faz mais de 10 anos, com certeza. E eu gosto muito da história também. Então, essa coisa toda da menina ali, que é criada à base de de uma religião, assim, né, obsessiva, um negócio assim. Eu gosto muito. Gosto da ideia também fantástica ali dos poderes dela, né? E eu curto, assim, e foi o primeiro livro que eu li do Stephen King também, mas eu não acho que é o melhor dele. Eu lembro disso, eu tenho certeza, assim. Ah, e eu entendo, eu acho que tu não curti também, assim, tanto a parte da escrita, sabe, da narrativa mesmo. Sim.
É que eu acho que a gente fica no imaginário do filme, né? E eu já tive experiência de ler outras coisas dele, então eu acho que isso também tem um impacto. E aí a gente entende por que que ele quis descartar essa história. Não, tô brincando. Não me cancelem, fãs do Stephen King, porque, né? Enfim. Mas aí, na sequência, depois de Le Carre, eu li um livro que, enfim, favoritei, acho que é um dos favoritos do ano também, que foi Contra o Feminismo Branco, da Rafia Zakaria. Esse é um livro de não ficção, né? Que, como o nome diz, ele vai aí contra a supremacia branca, contra as mulheres feministas brancas que, né, trazem muito sobre o mesmo as coisas e não olham muito para seus privilégios. Se eu tivesse que falar de uma forma bem resumida e bem rasa sobre um livro super profundo, assim, que eu acho que aluga muito um triplex na nossa cabeça, apesar de ter coisas ali que a gente já viu em outros livros também que falam sobre isso. Eu acho que a experiência, assim, de ouvir outras mulheres falando, né, acaba sendo enriquecedora sempre, então para mim foi muito bom. Acho que é um livro muito fluido, traz várias coisas históricas ali, que meio que se confundem, traz muito também a origem, por exemplo, do empoderamento, né, que eu também já li em outros lugares, mas é interessante ali a perspectiva do que é realmente o empoderamento e como a gente, na sociedade atual, encara isso, né. Então, é um livro muito interessante, eu indico para todas as mulheres, para os homens, para todos, porque vale, assim, muito a pena, acho que é uma leitura muito boa. E também tem aquela coisa de, às vezes, ser não ficção pode ser algo cansativo, que exige mais tempo. Isso é um fato, né? Não tem como a gente não se demorar mais, se alongar sobre uma história de não ficção. Mas eu acho que, nesse caso, ele consegue ser bem fluido mesmo, do tipo, em pouco tempo tu lê, tu consegue manter aquela concentração. Então, é uma história, um livro muito bom, né? E depois eu li. Gente, eu nunca tinha lido, tá? E eu não vou saber falar. Eu nunca sei falar porque eu sou péssima em inglês. Fevi, me ajuda. O Fitzgerald. Como é que é? Fitzgerald. Fitzgerald. Exatamente. Uhum. Meus professores de escrita criativa que me perdoem, mas eu nunca tinha lido nada dele. E daí eu fui ler uma coletânea de contos que estava disponível gratuitamente na minha assinatura do Kindle. E eu gostei muito, é claro, né? Enfim, acho que foi uma coisa rapidinha, eu gostei de ler, foi uma forma de adentrar ali na escrita do autor. Posso ler os outros clássicos, não prometo nada, mas eu gostei bastante. E, na sequência, em maio, eu li Controle, da Polesso, da Natália Borges Polesso, que é uma autora Uhum. nacional, premiada. Inclusive, esse livro recentemente saiu. Bah, eu dando a notícia errada, né? Mas ele saiu em língua espanhola. Eu não lembro bem qual o país, mas eu vi que já saiu por uma editora da América Latina aqui, né? E já foi traduzido e tudo. E eu fiquei bem interessado na versão em espanhol, olha só, bem doido. Pois é, e é uma autora que ela é bem traduzida, né? A Mora, que foi um grande livro premiado dela aí, ganhou várias traduções, várias edições, enfim, maravilhosa. E aí eu li Controle, que foi, na verdade, o primeiro romance dela, né? Publicado pela Companhia das Letras, que a personagem é a Nanda, ela tem epilepsia. E, cara, eu gostei muito da história. Acho que é uma história que no começo pode ser. Parece que não tá se aprofundando em muita coisa, a gente fica meio desconectado da personagem, só que acontece alguma coisa que eu não sei explicar. E às vezes leitura sobre o nosso momento também, muito mais que a história, o personagem. Para mim foi como se eu tivesse tipo, sendo amiga da Nanda, como se eu estivesse ali ao lado dela, meio que vivendo aqueles momentos, assim, tudo para ela era uma grande experimentação, porque ela viveu muitas limitações, e tomando remédios, e pensando em fazer cirurgia, enfim, entrando em quadros depressivos, etc. Então, acho que tem muito esses altos e baixos da vida dela, e isso fez com que eu me apaixonasse pela história, pela jornada dela. Enfim, é uma história muito boa, recomendo que vocês leiam também. É um livro que eu tinha já há um tempinho na estante, e eu acho que eu estou nessa energia de desencalhar algumas coisas, e essa foi uma escolha muito assertiva, arrasei. E, Polesso, esperamos você um dia aqui no podcast. Dito Com tudo certeza. isso, né, que aqui eu já falei, e hablei, e errei português, assassinei aí o inglês, então, Fevi, me diga, o que você leu em maio, antes de irmos para o próximo mês? Então, em maio eu li, assim, resumidamente, né, trazer rapidinho aqui, eu li Bunny e Querida Combine, que eu já falei na nossa rede social ali no Instagram, no TikTok, já falei sobre esses livros. O que posso dizer é que Bunny é um livro muito bom,
ele é muito bem escrito, inclusive no próprio vídeo que eu falei, eu disse que talvez tenha sido a leitura mais bem escrita que eu li esse ano. Isso não significa que eu tenha amado o livro. Eu dei 4 estrelas para ele, porque eu acho que faltou alguma coisa ali no início sobre de aprofundamento mesmo, assim. Eu acho que poderia ter sido também um pouco mais dinâmico, assim, o início desse livro, né? Mas eu entendo ele ter uma certa demora na história que ele quer contar. E Querida Combine é um livro, assim, que eu assim, amei, amei, amei. Eu li em uma sentada, foi muito rápido. Ele é muito rápido, ele tem poucas páginas. Um, Só, né, trazendo aqui, Bunny é da Mona Awad e Querida Combine é da Suyata Muraka. E, enfim, o Querida, ele vai contar a história dessa mulher que trabalha numa combine, que é como se fosse uma loja de conveniência muito famosa ali no Japão. Um, e sobre a relação dela com o trabalho e o que se espera dela na sociedade. É uma grande, né, metáfora sobre o capitalismo, sobre a gente. Então, é um livro que faz a gente refletir bastante, gostei muito. E aí, isso tudo eu fui lendo, assim, mais ou menos até. São leituras que eu já tinha trazido, eu já estava lendo em abril, né, e que eu terminei em maio, porque eu fiquei acho que umas 2 semanas, assim, sem ler nada, porque, né, como pessoas que estão ouvindo aí devem saber que aqui o Rio Grande do Sul estava caótico, né, com os desastres climáticos. Então, no meio disso, né, eu fiquei sem ler, e quando eu fui retomar minha leitura, eu queria pegar uma coisa leve, que me deixasse leve, porque estava em um momento de muita tensão, né, e aí eu peguei para ler Um Namorado para a Viagem, da Shirley. Esse é um livro LGBTQIAPN+, né, ele é um romance bem fofo ali, e vai contar a história do Dylan, que tem ali, ele se divide entre a escola, né, e as entregas do restaurante da tia dele, e o restaurante se chama Guerreiros do Wok, e aí ele mistura um pouco da culinária chinesa e da culinária de Singapura, e aí ele gosta muito de cozinhar e tal, e ele quer muito participar de um concurso de bolos da lua, né, que é uma espécie de doce ali, de bolinhos, muito, enfim, que fazem parte da cultura oriental. E, e ao mesmo tempo, né, no meio disso tudo, ele conhece o Theo, que chega nele com uma proposta, né? Eles têm uma situação ali, eles conhecem, daí ele chega nele com uma proposta de tipo assim, eu preciso levar alguém pro casamento lá de uma prima, e o Theo é rico, né? Obviamente, né? Tem essa diferença aí de classe. Sim. E aí o Theo meio que diz assim, eu preciso, né? Eu te faço um favor e em troca você tem que me acompanhar nesse casamento e fingir que é meu namorado. Então tem uma história ali um pouco de fake dating também. E essa parte do casamento, né? Dele indo lá, eles fingindo que são namorados. É muito legal, porque acontecem umas coisas assim que a gente não espera, assim, de um livro que é tão clichêzinho, assim mesmo, sabe? Então tem uma sequência de acontecimentos ali bem interessante que levam o livro para outro lugar e que acho que faz a gente se apegar mais aos personagens, dar mais profundidade a eles, isso é muito legal. E a melhor parte do livro é essa ali do fake dating mesmo. Depois, quando volta, eu acho que fica um pouco cansativo, mas é leve, é legal, vale a pena, assim, não é o melhor livro do mundo, né? Tem várias considerações até sobre ele, mas eu acho que ele fez o seu papel, entrega o que ele promete, sabe? E não promete muito, então tá ótimo. Eu gosto das farofinhas porque elas salvam a gente, às vezes, desses momentos que não queremos pensar muito, queremos só nos divertir. Sim, sim, sim. E aí, depois disso, eu reli Cartas ao Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, né, que são cartas que ele troca ali com o Franz. E é um livro que eu gosto muito, ele é muito importante para mim, e eu queria muito reler, fiquei com vontade, assim, até porque eu estava em um momento
tenso, né? E aí, ao mesmo tempo, eu como que sou artista, né? E Camila também deve entender isso. Quando a gente fica em momentos tensos, às vezes acaba nos inspirando também. Então, eu estava muito inspirado e eu precisava de uma coisa assim também para para me dar esse gás a mais. E aí eu reli Cartas ao Jovem Poeta, que eu gosto muito. Aí eu fui ler. Aí eu descobri um aplicativo de leitura gratuita, que eu vou falar dele na rede social, não vou deixar para falar aqui, porque eu quero que as pessoas depois vão engajar no nosso Insta, no nosso TikTok. Então, durante essa semana aí vai sair um Reels que eu vou falar sobre esse aplicativo. E, e aí eu li Um Exu em Nova York, da Cidinha da Silva, né? É um livro muito bom, uma série de contos, né? Um Exu em Nova York é um conto e ele tem ele se desdobra para várias outras histórias que se passam mais ou menos no mesmo universo ali, né? Que na verdade é o universo que a gente conhece, porque é realista e tudo mais. Aí depois eu fui ler. Aí eu li muita coisa, gente, porque junho foi um mês que eu consegui ler muito, assim. Então eu li Nação Dopamina, da Anna Lembke. Vou falar também sobre. Aí eu li O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Finalmente! Finalmente! Eu li em uma tarde, Finalmente! assim, é muito bom. Gostei muito. Eu entendo teu livro Fave, assim, um dos teus Faves. Achei muito boa a escrita, achei muito boa a história. Fiquei muito triste também, né? Porque é uma história muito triste, mas é muito bem contada. O início, assim, né? Que é uma narrativa de uma menina na infância, então essa parte eu achei genial, assim, a forma como ela conduziu a personagem mesmo. Parece que é uma criança que está falando contigo e os dilemas, as questões, né? Essa coisa da infância, da gente querer saber sobre as coisas, é muito bem feito. Aí depois eu li As Sete Mortes de uma Sereia, né, da Liz Vilas Boas, nossa convidada. Li Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, devido, né, à leitura coletiva que está rolando lá no Sinceroteca. E é um livro que eu já tinha lido, né, foi uma releitura. Eu gostei mais dessa releitura, né, eu acho que a Jane Austen, ela tem uma coisa, assim, que é uma linguagem muito própria, né? Ela sabe ler muito bem, ela sabia ler muito bem a sociedade em que ela estava inserida, então tem muitas coisas ali que são muito engraçadas, que tem esse tom de ironia, de sátira, que é muito bacana. Não à toa, é um dos maiores romances de todos os tempos, assim. Eu gosto muito da história da Lizzie e do Darcy. Eu acho eles personagens muito bons, assim. E eu acho que a gente vê hoje em dia vários personagens nesses moldes deles, né? Porque existiram eles, assim, né? Então é muito legal de acompanhar. E eu amei, eu amei. Eu tô ansioso para rever o filme, porque vai ter uma sessão ali do clube do Sinceroteca, né? Os membros. A gente vai se reunir para olhar o filme junto. Então, é um filme também que eu já assisti, eu gosto muito também, mas já faz tempo que que eu assisto. Ai, eu amo, eu amo, eu amo. E, né, e recentemente eu li O Amor na Porta ao Lado, da Amanda Condazzi, também nossa convidada, já falamos um pouco sobre isso no episódio da semana passada. E agora eu estou lendo Louças de Família, da... Ai, perdão, esqueci o nome, já falo aí. Mas enquanto isso, eu vou enrolando o público. Li Louças de Família, estou lendo Louças de Família e estou Boa! lendo, né? E estou lendo também Nadando no Escuro. Então, eu estou com duas leituras, assim, em paralelo, principalmente porque nesse mês eu consegui fazer isso de ler dois livros ao mesmo tempo, assim, que era uma coisa que eu já fazia um tempo atrás, mas depois meio que não conseguia mais. Aí agora eu consegui em junho, principalmente porque eu consegui dividir, assim, livro de tal hora e livro de tal hora, sabe? Então, assim, Nadando no Escuro é um livro que eu tô lendo antes de dormir, e o Louças de Família, eu tô lendo no transporte público, assim, porque eu leio pelo meu celular, então enfim. E na hora de dormir, eu não quero pegar no celular, então, então tá fazendo sentido essa divisão, assim. E Louças de Família é da Eliane Marques, tá, gente? É um livro nacional. E o Nadando no Escuro é do Thomas Jedrowski, sei lá. São dois livros que... Louças de Família é um livro mais parece que de memórias, assim, é uma ficção,
mas a forma como ele é narrado parecem memórias, assim, mais do que um enredo linear. E Nadando no Escuro, ele é um livro sobre muitas coisas, eu nem sei como classificar ele, e provavelmente eu vou conseguir falar melhor dele, assim, quando eu terminar minha leitura. E é mais ou menos isso, assim, que eu tô, tô nessas leituras desse mês. E aí eu queria saber, Camila, já que a gente falou horrores aqui de livro, se você assistiu alguma coisa. Antes de trazer o que eu assisti, só um update rápido de junho também, que meio que se parece com o teu, né? Porque a gente teve 2 convidadas, foi a Lisa, a Amanda, então, os livros delas. E eu li Estupidamente Apaixonados, que é o volume 3 da série do Clube do Livro dos Homens. E agora, mais sobre hábito de leitura, trazendo um gancho desse Estupidamente Apaixonados, é que eu percebi uma coisa agora nesses 2 últimos meses, que é começar o mês com um clichêzão, uma farofinha ali que eu já estou um pouco mais preparada, acostumada, porque eu acho que isso ajuda a gente a embalar. Então, assim como tem estratégia de celular, que eu vi aí na hora de ler no ônibus, no trem, enfim, Sim. né? Eu acho que eu vou aderir essa daí também, de começar com uma farofinha para embalar as leituras. E aí também eu li Lugar Errado, Hora Errada, que é um thrillerzinho, assim, que bombou no TikTok, sabe? Aquele do selo Uhum. sucesso no TikTok, Eu tô enfim. ligado qual é. A É, capa tem acho que uma janela, um uma negócio assim. janela, exato. Uhum. Ele tem também uma coisa de... Tem uma Viagem no coisa não, tempo? né? A premissa... de viagem no tempo. Então, pra mim, que sou uma pessoa zero coisas que saem da realidade, assim, foi legal. Ele é um nota 3, e aí vocês interpretam como vocês quiserem. Eu acho que ele é gostosinho se você estiver a fim de ler um livro que não lhe exija muito, mas ele é legal, assim, mas ele poderia ser muito mais legal. E eu li também As Margens do Ditado, que eu acho que foi um pouco do que tu trouxe de mais pro lado artístico, assim, que eu acho que foi um livro Uhum. que é da Helena Ferrante, que é um livro também de não ficção, assim, que ela traz mais insights, na verdade, de escrever, de ter inspirações, de pensar criativamente, muito sobre mulheres escrevendo também. E me trouxe muitas reflexões, apesar de eu achar que é um livro muito simples, na verdade. Mas eu acho que ele se propõe a ser simples, então a ideia é só mesmo trazer essas reflexões. E para mim serviu muito do tipo, sentei e comecei a escrever uma história que estava parada. Então, me serviu nesse sentido artisticamente, então foi muito bom. Então, acho que junho o que mais me marcou foi esse da Helena Ferrante por conta do pós-leitura. E aí, dito isso, que mais tem a dica de livro, meu Deus do céu. Assim, ó, se der para anotar tudo, Sim. ou se der para comprar tudo no nosso link da Amazon, Nossa. vamos deixar na descrição se você gostou de algum. Aí você pode comprar com o nosso link e ajuda a gente. Mas sobre assistir, eu já nem lembro mais o que eu assisti, mas não foi tantas coisas. Eu acho que eu poderia destacar é que eu estou revendo This Is Us, que é a minha série fave da vida. É um grande, que tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam, porque acham uma grande novelona. É uma grande novelona, mas eu gosto de novelas. Isso não é uma ofensa. E aí, eu gosto muito e eu estou chorando tudo de novo, acho que até mais do que a primeira vez. Estou absorvendo alguns detalhes diferentes. É uma série que eu gosto demais, demais, então estou reassistindo. E eu assisti também recentemente O Amigo Oculto, que é um terror bem antigo com Robert De Niro, com a Dakota Fanning. Um clássico. Um clássico, lendas. E aí, gente, muito bom, né? É sobre. Eu amo que. Ai, eu amo que assim. Um plot twist maravilhoso e gosto de ficar tentando adivinhar. E é muito bom, então, se você ainda não viu como eu, assista. Eu acho que de grandes destaques eu diria isso. Também estou olhando The Boys, a última temporada, mas Tá não me boa? empolguei tanto. Não me empolguei tanto quanto me empolguei nas outras, mas Uhum. vamos vendo que é recém esse episódio começar. E é isso, Felipe. O que tu tem de coisas assim? Assistiu mais que eu, coisas relevantes ou não? Eu tô. Agora me deu um branco, assim, de coisas que eu assisti, mas eu assisti muita coisa, isso com certeza. Ah, tá. Agora eu lembrei de algumas coisas. Eu assisti Entrevista com o Vampiro, que tá disponível na Prime Video. Eu amo o livro da Anne Rice. Eu não sou muito fã do filme que tem o Tom Cruise lá e o Brad Pitt. Acho que, ai, não vai muito com a minha vibe, assim, não curto. Eu não sou um apreciador desses atores, assim. Eu acho eles talentosos, não é essa a questão. Eu só não, sei lá, o santo não bate. É, e eu acho também que a adaptação do filme, né, ela não é tão boa quanto essa série. Eu acho que essa série, ela pega a essência muito mais, assim, do livro.
Os personagens são muito ricos, né? E isso a gente já sabe pela história, né? Que para quem não sabe, vai contar a história do Louis e do Lestat, né? Eles são o Lestat é um vampiro, né? Já há muitos anos que ele está nessa vida de vampiro aí. Ele é um grande sedutor, ele é uma pessoa muito persuasiva. E o Louis, né? É transformado por ele e eles vivem esse relacionamento deles que é muito tóxico, que é muito horrível, assim, mas que ao mesmo tempo deixa a gente, assim, apaixonado pelo relacionamento problemático dele. Então tem essas questões, são personagens e situações complexas, isso é muito legal. E a série, né, adapta de uma forma muito legal, que eu acho que todas as adaptações têm que seguir, que é tipo assim, manter a essência, a história, é muito legal, mas saber explorar outras questões ali, né? Então, a gente tem a série com o Lois sendo um homem negro no século XIX, e a história se passa nesse século, né? Então, tem toda uma questão de racismo muito importante ali, que serve de propulsor de dinâmicas e de conflitos ali na narrativa. A gente tem a Cláudia também chegando, né? Que é essa personagem que vai romper o elo entre eles, de certa forma, mas ao mesmo tempo vai fazer com que a relação deles fique mais forte. Então, e tem muitas outras questões, eu poderia ficar aqui horas falando, mas também a gente tem episódio de poucos minutos, né? E assim, vale muito a pena. O roteiro é muito bom, as atuações são incríveis. Todo mundo. Sabe quando você vê uma série, um filme, e você pensa assim, nossa, eles devem estar amando fazer aquilo. E eu acho que esse é o clima de entrevista com o vampiro, né? Eu ia dizer que é verdade, a gente vê nitidamente, né, tipo, a química entre os atores e as coisas, quando... Uhum. E isso muda muito como a gente assiste as coisas quando a gente percebe isso. É muito doido. Muito, total. E a primeira temporada está disponível no Prime Video e a segunda está com os episódios, né, chegando aos poucos. Demorou muito para chegar aqui, é uma série de 2022, né? E agora que estava saindo a segunda temporada lá, tá meio simultâneo, então tá saindo o episódio lá, ele entra automaticamente no Prime. Ainda no Prime Video chegou não, eu assim de infrator. Na Prime Video Itália lançou a segunda temporada de Prisma 2, Chique. chiquérrimo. Eu amo essa série, eu acho essa série muito subvalorizada, ninguém conhece, e quem conhece sempre fala assim, meu Deus, as pessoas precisam conhecer, porque precisam mesmo, é muito boa. Conta a história dos irmãos gêmeos, o Marco e a Andrea, e sobre como eles se descobrem, né, ali, como pessoas, né, é uma história de formação, eles são adolescentes, então se passa no ensino médio, tem vários dilemas muito importantes, fala sobre, uh, sobre vazamento de vídeo íntimo na internet, fala sobre transição, né, de sexo, fala sobre tráfico, fala sobre um pouco de tudo, assim, e sabe como você... Sabe quando você assiste um negócio, assim, de adolescente, e você fica pensando assim, nossa, se a Malhação ainda existisse, estivesse no Globoplay, eles tinham que seguir esse caminho. Então, eu sinto isso quando eu vejo essa série, e ela é uma série italiana, e para quem não sabe, eu estou estudando italiano, então faz todo Ai, muito sentido com a minha vibe. chique. Agora, além do inglês, você vai me humilhar em outro idioma. É isso que eu não vou saber falar. Bom, Mas eu ainda sei muito pouco mesmo. E eu tô lendo assim porque eu vou falar um pouquinho sobre isso, acho que nos próximos episódios, talvez, e talvez até na rede social, né? Que eu acho que é importante, sobre como essa coisa do tempo nesses últimos 2 meses e de como eu estava fazendo coisas que, tipo, não eram inúteis, na real, e como eu tô tentando pegar esse lado e focar em coisas úteis, sabe? E aí tinha muita vontade de aprender uma nova língua, e achei italiano, assim, seria super interessante, e tô nessa. E, recentemente,
E recentemente não. E eu estou assistindo agora, na verdade, Pecado Capital, a novela de 1975. Nós que somos noveleiros, né? Estou assistindo, é uma novela que tem uma premissa muito genial, assim, para a época, e eu acho que até muito forte para hoje em dia também, porque sempre é muito difícil, a gente já viu vários autores tentando fazer isso, de colocar protagonistas dúbios, né, na TV, e isso é muito difícil de fazer e muito difícil das pessoas recepcionarem, né? E essa novela foi um sucesso tremendo para a época, tanto que depois foi readaptada de novo em 98, mas eu tô vendo a versão original, que tem o Francisco Coco como o Carlão, né? Esse personagem que acha, né, uma mala de dinheiro no táxi dele e fica naquela questão de, meu Deus, e agora? Será que eu sou na polícia? Será que eu fico quieto? Será que eu aproveito esse dinheiro? Será que não? E tem também Beth Faria como uma protagonista diva demais, né? A Lucinha, uma mulher à frente do seu tempo, né? A gente sempre fala dessas obras aí, sempre tem a protagonista à frente do tempo, para Frentex e tal, mas realmente ela é muito à frente do tempo e ela detesta os homens em volta dela, que ficam mandando nela, então é muito legal de acompanhar. E o Lima Duarte como Salviano, outro personagem que é muito importante aí para a história. E é isso, gente. Fica a minha dica, né? Assistam novelas antigas, porque elas se refletem muito a época, assim, e fazem a gente entender um pouquinho da nossa atualidade também. Arrasou, só dica boa, né? Eu gosto do Fervilha, uma referência quando eu penso assim, eu quero alguma coisa que talvez ninguém esteja vendo, ninguém esteja sabendo, aí eu vou no Fervilha. Ninguém sabe dessa música, o Fervilha já sabia dessa música, já sabia desse talento, dessa série antes dela hypar, o Fervilha uma boa referência, então para isso vocês precisam seguir @Clube da Não Cultura, porque lá a gente fica dando dica o tempo todo e fica trazendo update o tempo todo. Muito além deste episódio, sempre tem coisas lá. E indico muito que vocês nos acompanhem, né, Fevi? Isso aí, gente. Sigam a gente em tudo que a gente tiver, né? Em tudo que a gente fizer aí. E, uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui agora, uma coisa muito importante mesmo, de verdade, é que somos agora parceiros da Seiva, somos brotinhos, né? Então, estamos muito felizes, né? Olha, puxado. Suado. Foi muito suado, mas felizmente, né, nos deram essa oportunidade e a gente está muito feliz com isso. E acho que isso com certeza vai ajudar a gente a criar mais conteúdo, nos dá muito mais força de continuar criando, né, de continuar estando aqui falando de literatura. E é isso, né? Muito obrigado e um beijo até semana que vem. Gente, muito obrigada e até semana que vem. Beijo.